659. O sacrifício da cruz não é o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, na medida em que, através dele, nosso Senhor satisfez a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar, e assim consumou de sua parte a nossa redenção. São estes merecimentos, no entanto, que ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua Igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. 660. Com que fins, então, o santo sacrifício da missa é oferecido? O santo sacrifício da missa é oferecido a Deus para 4 finalidades. Primeiro, para honrá-lo como convém, e isso é chamado de sacrifício latrêutico. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e isso é chamado de sacrifício eucarístico. Terceiro, para aplacá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e sob esse aspecto é chamado de sacrifício propiciatório. Quarto, para obter todas as graças que nos são necessárias, e por essa razão o sacrifício é chamado impetratório. 661. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? O primeiro e principal oferente do santo sacrifício da missa é Jesus Cristo, e o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece este sacrifício ao Eterno Padre. 662. Quem instituiu o santo sacrifício da missa? Foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu o santo sacrifício da missa, quando instituiu o sacramento da Eucaristia e disse que se o fizesse em memória de sua paixão. 663. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? O santo sacrifício da missa se oferece somente a Deus. 664. Se a Santa Missa é oferecida somente a Deus, por que tantas missas são celebradas em honra da Santíssima Virgem e dos santos? A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos é sempre um sacrifício oferecido somente a Deus. Diz-se, porém, que será celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos, para louvar a Deus neles pelos dons que lhes concedeu e para obter mais abundantemente, por meio da intercessão deles, as graças de que necessitamos. 665. Quem participa dos frutos da missa? Toda a Igreja participa dos frutos da missa, mas particularmente o sacerdote e aqueles que assistem à missa, que estão unidos ao sacerdote, e aqueles para os quais a missa é aplicada, podendo ser tantos vivos como defuntos. Parágrafo 2º. Do modo de assistir à missa. 666. O que é necessário para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa, são necessárias 2 coisas. Primeiro, a modéstia da pessoa, o exterior. Segundo, a devoção do coração, o interior. 667. Em que consiste a modéstia da pessoa? A modéstia da pessoa consiste especialmente no modo de estar modestamente vestido, em observar o silêncio e o recolhimento, e em estar, tanto quanto possível, de joelhos, exceto no tempo dos 2 evangelhos, que se escutam em pé. 668. Ao ouvir a Santa Missa, qual é a melhor maneira de praticar a devoção do coração ou interior? O melhor modo de praticar a devoção do coração ou interior, ao ouvir a Santa Missa, é o seguinte. Primeiro, unir-se desde o início à própria intenção
a do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada oração e ação do sacrifício. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. Quarto, fazer a comunhão sacramental, ou pelo menos a espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. 669. Que é a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o meu coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. 670. A recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício impede ouvir a missa com fruto? A recitação destas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de acompanhar as ações do santo sacrifício. 671. É coisa boa também rezar pelos outros quando se assiste à Santa Missa? É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. Na verdade, o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. 672. Terminada a missa, que se deve fazer? Terminada a missa, devemos render graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a este grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto a assistíamos. Capítulo 6. Da penitência. Reconciliai-vos com Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. São Mateus, capítulo 5, versículo 24. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. São Lucas, capítulo 15, versículo 10. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. São Lucas, capítulo 24, versículo do 46 ao 48. Parágrafo 1º. Da penitência em geral. Meu filho, coragem. Teus pecados te são perdoados. São Mateus, capítulo 9, versículo 2. 673. Que é o sacramento da penitência? A penitência, também chamada confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. 674. Por que a este sacramento é dado o nome de penitência? Dá-se a este sacramento o nome de penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque aquele que cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. 675. Porque este sacramento também é chamado de confissão? Este sacramento também é chamado de confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, ou seja, confessá-los. 676. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência? Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo,
solenemente deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. 677. Como Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.